paz do Senhor, querido professor e professora. Seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese, Dicas Pedagógicas. Graças a Deus, hoje estamos aqui com a presença da nossa querida irmã, né, Rita. Seja bem-vinda, minha amada. Obrigada, querida. Paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Amém, graças a Deus. E você também, professor. Seja bem-vindos. Queridos, a nossa lição hoje, lição de número 5, que tem por título Vencendo a Tentação. E nós temos aqui alguns objetivos, querido professor, para essa belíssima lição, muito boa, que diz: explicar aos seus alunos o que é tentação, sua origem e consequências na vida de qualquer pessoa. Expor a forma como Jesus foi tentado e como ele venceu a tentação em todos os sentidos, usando a palavra de Deus. Reafirmar os princípios bíblicos da dependência do Espírito Santo e da vigilância na vida pessoal para não ceder à tentação. Graças a Deus, querido professor, estamos aqui com essa lição maravilhosa, é? E juntamente com a nossa querida, amada irmã professora, irmã Rita, o que é que a senhora trouxe hoje para nós, minha amada? A paz do Senhor, queridos. Nós temos uma lição muito abençoada, né? Onde, se a gente for analisar aí, o professor já está com o seu aluno, que ele entrou desde o início do ano, 7 meses, né? São aí 7 meses. Então, a sugestão, tem uma sugestão aqui bem interessante para essa lição. Vencendo a tentação. É uma sugestão bastante prática, né? Onde o professor ele pode levar para a sua sala de aula, né? Pode ser uma caixinha com algumas balinhas, né? Essas balinhas coloridas, né? Aquelas balinhas que têm de vários sabores. Chegue nessa sala, né? E quando seus alunos estiverem chegando, você vai oferecendo, né? Como uma boa-vinda, né? Boas-vindas para cada um. E com certeza a maioria, ou pode-se dizer todos, vão querer ali escolher, pegar sua balinha. E aí você deixa à vontade. Após ou durante a aula, quando você explica realmente o que é a tentação, o que é esse impulso íntimo dirigido para o pecado, quais são as vias do pecado, né? As vias da tentação, aí depois de tudo isso, você chega para seu aluno e começa um debate, né? Gostoso, ali indagando sobre a questão da tentação. Será que vocês foram tentados a chegarem aqui na sala? O que aconteceu? E aí muitos vão dizer não, alguns vão pensar, será que foi algo que nós recebemos? E aí você vai fazer essa comparação da tentação com aquela balinha que você ofereceu. E essa diversidade de balinhas, essa diversidade de cor, mostra diversidades de tentações que o crente sofre ao longo da sua vida, ao longo do percurso, são vários tipos de tentações. Aí você vai explicar, vocês cederam a essa tentação, porque como se diz, passar pela tentação não é o problema, não é pecado, o pecado é ceder a ele. Será que todos receberam, todos cederam a esse pecado? Todos saborearam realmente a tentação, que seria o caso de comer a balinha? Então, a partir daí, do momento, você vai discutir com esse aluno as consequências, né, da tentação, as consequências que levaram ao pecado, e esse pecado traz um distanciamento de Deus, e com certeza vai ser uma aula diversificada, uma aula alegre, e que com certeza vai trazer para seu aluno maior entendimento do que é realmente a tentação na vida do crente. É essa a minha sugestão para o amado professor, amada professora. Graças a Deus, irmã Rita, que bênção, né? E quando se trata de mimo, todo mundo quer, né? Vai ser aquela alegria total na sala. Graças a Deus, minha amada. Querido professor, nós temos outra dica pedagógica aqui para vocês. E nada mais, nada menos que iniciar sempre a nossa aula, querido, com alguns questionamentos, né? Estimulando o conhecimento prévio dos nossos alunos e sempre perguntando para eles, né? Utilizando-se uma estratégia muito conhecida como tempestade de ideias. E aí você vai questionar os seus alunos, prepara ali a turma, mexe um pouquinho nessa sala, vamos colocar os alunos em círculo, que é muito bom, né? A gente mudar um pouquinho a
a estrutura, assim, no caso, a parte das carteiras, né? Mudar as mesas e colocar uma transformação para que os seus alunos sintam-se mais acolhidos. Então, querida, como é que a gente vai utilizar? Você pode também fazer na sua sala, ou pode também tirar os alunos da estrutura da sala de aula e levá-los a um outro espaço da igreja, né, que esteja acessível naquele dia, que eles possam ser utilizados, né, e para fazer essa dinâmica. Então, querida, a proposta seria mesmo a tempestade de ideia, perguntando aos seus alunos o que é tentação, né? Quais as consequências em ceder às tentações? Então, no final, você ia explicar que a tentação, basicamente, é uma instigação, né, ao pecado, né? Uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ela está sendo motivada, né, e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. Então, é bom, nesse ciclo, sempre questionar, né, fazer os alunos refletir. Então, aquele que foi redimido por Cristo está liberto da culpa e do poder do pecado, né, queridos? Então, o cristão genuíno, nós vemos que não está mais sob o domínio das trevas, mas ele pertence ao reino e à família de Deus. Então, pela obra do Espírito Santo em sua vida, o cristão ele dispõe, né, dos recursos necessários para resistir ao mal. Então, será bem interessante que ele colocar para os seus alunos, né? Essas reflexões. Querido, outra coisa que você pode estar fazendo, além de iniciar a sua aula desta forma diferente, já que você puder levar os seus alunos para um outro espaço, vamos fazer o seguinte: quando eles chegarem nesse espaço, ou até mesmo que se você não puder fazer em outro espaço, na sala de aula mesmo, prepara um ambiente diferente para eles, no qual que eles cheguem e visualize que na mesa existe uma mesa, e nessa mesa existe um bolo, né? Muito bonito, pode ser um bolo de chocolate, que muitas pessoas não resistem, né? E aí, como vai ser esse bolo, irmã Rose? Você vai colocar a cobertura, não é o recheio, a cobertura de chocolate, mais um chocolate que você vai utilizar o sal. Você vai utilizar sal na cobertura. E aí, querido, você pode utilizar essa dinâmica com o bolo, ou se você quiser utilizar também de uma bandeja com biscoitos recheados e o recheio ser também colocado sal, ou também você oferecer um biscoito creme crack e a bandeja de biscoito recheado para os seus alunos, fica a dispor de vocês, professores. Seguindo o quê? O objetivo, querido professor, será resistir às tentações. É esse o objetivo dessa dinâmica. E aí você vai explicar aos seus alunos o que é tentação, o que é ceder à tentação, por que que nós não podemos ceder à tentação, quais as consequências de uma vida, né? Que as pessoas cedem à tentação. E tem 2 versículos base para essa dinâmica, que é a seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E o outro versículo está em Tiago 4:7, que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, para resistir à tentação, nós devemos seguir a Jesus, né? Usar a palavra de Deus. Então, essa dinâmica, você vai pedir que eles se sirvam, né, daquele biscoito, né? Ou eles escolhem o biscoito, ou você quiser fazer o bolo, como eu sugeri também, que eles provem daqueles pratos que está ali disponível para eles. Eles vão perceber algo diferente. Ao visualizar aquele prato, ele observou que era um prato bonito, né? Muito apetitoso, mas que no final é amargo, né? É muito salgado as consequências do pecado, de ceder. Nem tudo aquilo que você está vendo bonito, belo, é agradável ao Senhor. Então, um momento que eles vão refletir, né? Que nem tudo aquilo que parece é, né? No ditado popular. Então, querido, essa dinâmica ela vai trazer uma reflexão muito grande, porque você vai trabalhar com seus alunos, querido, que para resistir à tentação é necessário orar e pedir ajuda a Deus.
né? Porque da sua ajuda só é difícil. Fugir, sempre fugir das situações de tentação. Buscar a Deus, meditar nas Escrituras e confiar que nenhuma tentação está além do controle divino, né? Então, querido, essa dinâmica com certeza vai ser alegre, vai ser divertida e você vai fazer aquele movimento na sala. Com certeza vai trazer uma reflexão muito grande para os seus alunos, querido professor, e nós esperamos ter contribuído com vocês para que assim esse assunto, né, vencendo a tentação, possa ser trabalhado na sua sala de aula de uma forma diferente e atrativa, né, para os seus alunos. Querida professora irmã Rita, com suas considerações finais, minha amada. Eu estava ouvindo aqui tudo que a irmã estava aqui falando, né? Interessante aqui. Então, tem muitas formas do professor estar fazendo as suas adaptações, né, dentro da sua sala, de acordo, porque o professor que convive com o aluno, ele conhece o seu aluno, ele vê a quantidade, ele sabe o comportamento de cada um, e é muito importante aqui, irmãs, que esse professor ele trabalhe toda a lição, mas sempre que possível respaldada na palavra de Deus, sabe? Isso. Para que esse aluno, né, recém-convertido, que ele possa ir aprendendo que tudo está ali pautado na palavra. Aí eu me lembrei aqui rapidamente que está em 1 Coríntios 10:13, que diz: Não vos sobreveio tentação senão humana, porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que possais suportar. Então, deixa bem claro para o aluno que nenhuma tentação é a mais das forças dele. E acaso ele venha ali ser provado, Deus é capaz de tirar de toda aquela provação, se ele se chegar cada dia mais para Deus. Então, é muito importante esse respaldo da palavra, né? Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Para mim é um privilégio muito grande. Um abraço para cada professor, cada professora que se dispõe, né, voluntariamente fazer algo tão grandioso para a obra do reino, que é a educação cristã. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade. Amém, minha amada. Querido professor, e essas são as dicas pedagógicas, né, de hoje. Somos gratos a Deus. Queremos agradecer ao pastor Martins, ao DENEC Geral pela confiança, né, queridos amados professores. E lembrando que este canal, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreva, né, pois aqui sempre traremos dicas pedagógicas para as suas aulas. Que Deus em Cristo nos abençoe.